noite de seleção brasileira, noite de data FIFA. Nessa data FIFA temos 2 jogos da nossa seleção brasileira. E eu trago para vocês na noite de hoje o meu pós-jogo do jogo da seleção brasileira. E nessa seleção de Carlo Ancelotti, Luiz Henrique não pode ser banco de reservas. Luiz Henrique entrou na noite de hoje, jogou muito bem. E Luiz Henrique está pedindo passagem como titular nessa seleção brasileira. Mas enfim, nação, vamos lá. A famosa camisa amarelinha está em campo, o Brasil está em campo e joga bonito. Quase o Brasil abre o placar com o Gabriel Magalhães a 1 minuto de jogo. Segundo escanteio com menos de 2 minutos de jogo. A seleção do Chile é uma seleção muito fraca, mas o Brasil não tem nada com isso. A seleção chilena quase não tocou na bola aos 6 minutos de jogo. A seleção chilena tocou na bola apenas para se defender. O Brasil até chegou a abrir o placar em menos de 5 minutos de jogo, com o Casemiro, mas estava impedido e foi anulado. Tivemos um Brasil dominante, um Brasil pressionando o adversário. O Chile só conseguiu atravessar o meio de campo aos 10 minutos, mas tínhamos um Brasil jogando diferente, um Brasil jogando com vontade, um Brasil jogando com intensidade. Um Brasil que estava buscando gol a todo momento, estava no ataque a todo momento. Aos 13 minutos, o Brasil começou a deixar o Chile a chegar mais no ataque. Aí põe uma seleção que, por enquanto, é a última na tabela, o Chile. E a seleção chilena está passando por uma reformulação. O Brasil era favoritíssimo. O Brasil tinha que vencer. Era esperada a vitória pela qualidade do time que o Brasil tem. E o Brasil jogava bonito, o Brasil jogou bonito. Estava demorando a abrir o placar. O último passe era o problema para o Brasil, era as finalizações. O Maracanã completamente lotado e o Brasil sempre com erro na última bola, sempre com erro na finalização. E Estevão, nação, ele demora muito para chutar, demora muito para finalizar. Ele queria ficar ali dando passe na pequena área em vez de finalizar. E o Brasil, em cima da seleção chilena, atacando a todo momento, pressionando. A seleção chilena teve uma chance espetacular. O goleiro Alisson saiu muito mal do gol, Rafinha deu bobeira, a sorte que o jogador chileno errou o gol e estava impedido. Estevão, muito lento no ataque, estava jogando muito, né? Mas quando era para definir, demorava demais e acaba perdendo a posse da bola. Aos 30 minutos, o Chile foi saindo devagarzinho, tímido, com pouco futebol. Na verdade, o Brasil estava se acomodando, perdeu várias chances de gol, quase tomou o primeiro. O Brasil finalizou 6 vezes até os 32 minutos. Sobrava volume de jogo da seleção brasileira, mas o gol não saía. O erro na última bola e o gol acabava que não saía. Só que o gol, nação, foi sair aos 37 minutos do primeiro tempo com o Estevão. O Brasil já merecia o gol, já merecia ter aberto o placar muito antes disso. É o primeiro gol de Estevão com a camisa da seleção brasileira. O primeiro tempo do Brasil foi um jogo assim, com um placar de 1-0, mas teve muito erro individual. Entretanto, mesmo assim saiu 1-0. Eu achei o Martinelli, nação, muito fominha, muito individualista. Estevão também fez o gol e tal, mas achei ele muito individualista, muito fominha na pequena área. O Brasil, ele precisava ter paciência, precisava tocar a bola. Muita individualidade não chega ao gol. Você ser fominha não chega ao gol. Mas o Brasil jogou bem. O Chile chegou 2 vezes ao gol do Brasil, mas não conseguiu fazer nada. Amigos do canal Mundo do Flamengo, a seleção brasileira volta ao Maracanã, joga bonito, joga com intensidade, vence o Chile por 3-0. As lembranças da seleção brasileira no Maracanã não são boas, nação. Porque o último jogo da seleção brasileira no Maracanã foi lá em novembro de 2023, contra a Argentina, e o Brasil acabou perdendo. Mas hoje o Brasil jogou bonito, jogou com intensidade, jogou com amor a camisa amarelinha e venceu o Chile por 3-0, jogando muito bem. Aí, nação, tivemos uma jogada em cima do Wesley e o árbitro deu vermelho direto ali pro jogador chileno. Mas aí ele depois foi no VAR e tirou o vermelho. E aí que a gente nota a diferença da arbitragem, né? Mais é seriedade das eliminatórias do que no Brasileirão.
Uma diferença da arbitragem totalmente gritante. A diferença técnica entre Brasil e Chile também é enorme. O volume de futebol apresentado pela seleção brasileira foi enorme no jogo de hoje. Aos 5 minutos, o Chile tentava empatar o jogo e o Brasil continuava no ataque, mas era um ataque totalmente fominha e individualista. Todos queriam resolver, todos queriam fazer o gol. Aos 9 minutos, o Brasil fez uma troca de passes muito errada. Uma jogada em velocidade na ação, aí foi em busca de ampliar o placar, mas o Chile continuava se defendendo. E aí o Chile tentou buscar mais espaço. Era só meio de campo, muita pressão do time brasileiro, mas não conseguia espaço para chegar no segundo gol, para ampliar o placar. E a seleção chilena continuava se defendendo, tentando buscar o empate. E aí a seleção brasileira continuava tentando buscar o espaço para ampliar o placar, mas não conseguia. E aí Ancelotti chama Luiz Henrique, sai Estevão, entra Luiz Henrique. E ele chama Paquetá também. Aos 22 minutos, o Brasil continuava errando nas finalizações, no último passe. O Chile tentava sair pro jogo, mas o jogo tinha ganhado aquela cara de 1-0. O jogo chegou a cair de rendimento, diminuiu bastante o ritmo de jogo por parte da seleção brasileira, diminuiu a velocidade, o Chile começou a aparecer um pouco mais, começou a atacar. E aí Ancelotti chama o Paquetá e o Caio Jorge. Amigos do canal Mundo do Flamengo, ali na seleção brasileira, João Pedro e Estevão, eles têm que ser banco. Os titulares têm que ser Luiz Henrique e Paquetá. O Ancelotti chamou o Paquetá, chamou o Caio Jorge. O Luiz Henrique fez uma bela jogada que usou para o Paquetá. No primeiro lance faz 2-0. É isso aí que o Brasil precisava. O Paquetá iniciou a jogada, tocou pro Luiz Henrique, correu. Luiz Henrique cruzou pro Paquetá cabecear. É esse tipo de jogada que o Brasil precisava para ampliar o placar. E às vezes precisa improvisar. Já tínhamos 30 minutos e ele não vai botar Samuel Lino. Por que ele convocou? Maracanã lotado para ver a seleção brasileira e para ver Samuel Lino. E ele não botou o cara. Em seguida, mais uma linda jogada de Luiz Henrique no erro de saída de bola da seleção chilena. 3-0 Brasil. E aí, nação, como eu disse, ele convoca Samuel Lino e não bota o cara jogar. Amigos do canal, eu também não gostei muito do futebol apresentado pelo Caio Jorge. Na minha opinião, o Ancelotti deveria ter botado o Samuel Lino. Ele convoca o Samuel Lino, não bota o cara pra jogar, ele tira a Rafinha, bota Richarlison. E eu fico na bronca, né, nação? Porque ele não botou o Samuel Lino pra jogar, convocou ele pra quê, então? Aí é complicado. O Maracanã vibrando, 3-0 pro Brasil, 36 minutos, parecia que vinha mais gols. Aos 102 minutos, o Brasil tinha futebol para fazer 4, 5 até 6, mas foi ficando 3-0 mesmo. O Maracanã lotado, mais de 50 mil pessoas, o Brasil jogou bem. Eu esperava uma goleada, até porque é uma seleção brasileira bem forte, é um time bem forte. Tem muitas opções para substituição, enquanto do outro lado tínhamos um Chile muito fraco. A seleção brasileira impôs o jogo nos 90 minutos de jogo, teve uma pequena queda de rendimento ali, mas após a entrada de Luiz Henrique e Paquetá, saiu o segundo e saiu o terceiro. Então parece que a seleção brasileira ficou mais forte com Paquetá, Luiz Henrique e Caio Jorge. Luiz Henrique entrou, comeu a bola, jogou demais, então na minha opinião, o Paquetá e o Luiz Henrique tem que ser ali uma dupla titular. João Pedro e Estevão não jogaram nada, na minha opinião. Estevão foi muito individualista, muito fominha. E esses dois têm que ser banco. Caio Jorge, como eu disse, já não gostei muito do futebol dele na seleção. E o Paquetá e Luiz Henrique tem que ser titular, não tem muita conversa. Amigos do canal, até terça-feira com o Brasil, mais uma data FIFA. O último jogo dessa data FIFA da seleção brasileira, fora de casa dessa vez, lá na altitude. Mas domingo, nação, eu volto com um vídeo dos bastidores do nosso Mengão, nosso rubro-negro. Eu lá do Maranhão, visto rubro-negro, visto manto sagrado, que é o clube do meu coração.
Abraço, nação rubro-negra.